Estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa. Hoje vamos falar sobre frações. Primeiro, o que são frações? Frações são partes de um inteiro. Nesse caso, a gente vai trabalhar como partes de um inteiro. Nesse primeiro exemplo, a gente vai olhar esse quadrado. A gente tem que dividir esse quadrado. Nesse caso aqui, ele foi dividido em 4 partes. Aí, como que a gente coloca isso como fração? A gente vai pegar o denominador, que é a parte de baixo da fração, ela vai ser toda a divisão do inteiro. Nesse caso, como foi dividido em 4 partes, o denominador já vai ser 4. Aí, o que a gente está querendo? As partes coloridas do quadrado. Nesse caso, foram 3. Então, o numerador, que é a parte de cima da fração, vai ser 3. Então, nesse caso, para representar essa fração, a gente representa como 3 sobre 4. Ou como se lê, 3 quartos. Nesse segundo exemplo, no caso da pizza, o exemplo mais clássico na fração, tem uma pizza dividida em 8 partes. A gente quer saber quantas partes coloridas tem nessa pizza. Aí a gente vai pegar, contar as partes coloridas, que são 3, de um total de 8 partes divididas. Então vão ser 3 oitavos. A gente sempre vai pegar o numerador e vai colocar a quantidade de divisões que teve no inteiro. Nesse caso foram 4 e nesse caso foram 8. Então o denominador aqui é 4 e o denominador é 8. E a parte que está pedindo, e nesse caso está pedindo quantas partes coloridas tem em cada inteiro. Nesse caso são 3 e nesse caso são 3 também. Então 3 quartos e 3 oitavos. A gente também pode representar uma fração como uma divisão. A fração vai ser um símbolo matemático de divisão, onde a barra entre os dois números vai ser o símbolo da divisão. Nesse caso, o numerador é 12, então vai ser 12 dividido por 4. A gente divide a parte de cima pela parte de baixo. 12 dividido por 4 é 3. Então, essa fração vale 3. Nesse outro caso aqui, seria da mesma forma. 54 dividido por 6. 54 dividido por 6 é 9. Então, essa fração é o mesmo que 9. Já para representar partes de uma quantidade, a gente vai olhar, nesse caso aqui está pedindo 1 sobre 2. 1 sobre 2 a gente lê meio, não é? 1 meio. Então, a gente está querendo a metade de 50 reais. 1 meio de 50. Nesse caso é fácil, né? A metade de 50 reais, a gente sabe que são 25 reais. Mas temos outra forma de fazer essa conta também, que é substituindo a palavrinha de por um símbolo de multiplicação. Nesse caso ficaria 1 sobre 2 vezes 50. Fazendo essa conta, multiplicaria 1 por 50, ficaria 50 meios. 50 dividido por 2, a gente sabe que é 25. Nesse caso, a gente sabe que a metade de 50 é 25 reais. Mas para outros valores, seria mais complicado de fazer o raciocínio. Então, a gente usa o sinal de multiplicação para ficar mais fácil a conta. Do jeito que a gente vai fazer aqui. Substituindo o de pelo sinal de multiplicação, a gente faria 3 quartos vezes 60. Multiplicaria 3 vezes 60, que daria 180. 180 dividido para 4. 180 dividido para 4, a gente sabe que é 45. Se não souber fazer as contas de cabeça, faz no rascunho. Mas essa é a forma mais fácil de achar uma fração de uma quantia, uma fração de um valor. Já em frações decimais, a gente pode fazer, ela vai ser como uma divisão também, só que não vai precisar fazer a conta. Nesse caso aqui, a gente teria que dividir 54 dividido por 6 para achar o 9. Nesse caso, a gente só precisa representar como números decimais, onde
a quantidade de casas decimais vai ser a mesma quantidade de zeros aqui, ou então do valor da potência, do valor do expoente aqui. Só que nas frações decimais, para ser uma fração decimal, o denominador tem que ser sempre uma potência de 10. E o que é uma potência de 10? Potência de 10 são essas potências. 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 elevado a 4, e assim continua. Então, sempre que tiver uma potência de 10 no denominador, vai ser uma fração decimal. Então, a gente não precisa fazer a conta para poder já colocar o resultado. Nesse caso, a gente olha, tem 2 zeros. Então, vou ter 2 casas decimais. Ou então, coloca representando com o expoente, que vão ser 2 casas decimais. É 2, o expoente, vão ser 2 casas decimais. Nesse caso, ficaria 0,03. 2 zeros, 2 casas decimais. Nesse caso aqui, vai ser o mesmo. 0,03. E nesse aqui, 18 milésimos. A gente vai olhar 4 casas decimais, mas também poderia representar por 18 sobre 10 ao cubo. Porque aqui, 10 ao cubo é o mesmo que 1000. Então, a gente transformou 1000 em 10 ao cubo. Aí, a gente, para colocar o valor, pode olhar os 3 zeros, ou então o expoente, que vai ficar 0,018. Olhou aqui, 3 casas decimais, que é o mesmo valor do expoente e a mesma quantidade de zeros que havia no denominador. Nesse caso, a gente passou de fração decimal para número decimal. E agora, para passar de número decimal para uma fração decimal, a gente vai fazer da mesma forma. Vai olhar a quantidade de casas decimais e vai transformar em uma fração decimal, onde vão ter 2 casas decimais, então é 10 ao quadrado. Vão ter 2 zeros no denominador. Ficaria desse jeito a fração. A gente some com a vírgula e com os zeros à esquerda, porque não vai valer nada. Coloca 75 sobre 100, que são 2 zeros, porque tem 2 casas decimais. Já nesse caso, tem só uma casa decimal. Uma casa decimal é o mesmo que 10 no denominador. Então, ficaria 42 sobre 10. A gente sumiu com a vírgula de novo. Como não tem nenhuma casa, nenhum zero à esquerda, ficaria só o 42 mesmo. Agora nós vamos falar sobre frações equivalentes. O que é algo equivalente? Algo equivalente é algo que tem o mesmo valor. Nesse caso, são frações diferentes, como vocês podem ver, que dão os mesmos resultados. Porque aqui 4 dividido por 2 é 2. 8 dividido para 4, 2. E 12 dividido para 6 é igual a 2. Mas como nós podemos achar frações equivalentes? Nesse caso, essa fração 4 sobre 2. Se a gente multiplicasse ela por 2 em cima e por 2 embaixo, ficaria 8 sobre 4, que foi a segunda fração que a gente achou. Mas se a gente agora pegasse essa terceira fração, 12 dividido para 6, a gente pegou aqui 12 sextos. Se a gente dividir em cima e dividir embaixo por 3, a gente vai achar 12 dividido por 3 vai ser 4. E 6 dividido para 3 vai ser 2. 4 sobre 2, que é essa primeira fração. Então, para a gente achar frações equivalentes, a gente sempre pode multiplicar ou dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo da fração. Mas tem que ser pelo mesmo valor. Multiplicou aqui por 2 e por 2, e aqui dividiu por 3 e por 3. Então, continuou sendo uma fração equivalente. A gente não pode multiplicar por um valor em cima e multiplicar por outro valor embaixo. A gente tem que multiplicar pelo mesmo valor, ou então dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo da fração.
Porque se multiplicasse por outro valor e multiplicasse embaixo por 3, por exemplo, ficaria uma fração diferente, não seria uma fração equivalente. Mas e agora se a gente quiser saber se duas frações são equivalentes, mas a gente não souber por qual valor que está multiplicando em cima e embaixo do numerador? Se a gente não souber qual o valor que multiplica o 7 para dar 56 e o 3 para dar 24, a gente não sabe se é o mesmo valor. Então a gente pode calcular de outra forma. A gente vai calcular multiplicando cruzado aqui. A gente vai multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda fração e depois vai multiplicar o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração. Se o resultado das duas multiplicações forem iguais, então as frações são equivalentes. Se os resultados forem diferentes, então as frações não são equivalentes. Então vamos fazer aqui essa multiplicação. Primeiro vamos multiplicar o 7 vezes o 24. 7 vezes 24. Vamos fazer um rascunho aqui. 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Coloco o 8, sobe 2. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. Então isso aqui vai ser 168. Agora a gente vai pegar a segunda multiplicação, que é 3 vezes 56. Vamos fazer aqui do lado. Três vezes 6 vai dar 18. Coloco o 8, sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1 que subiu, 16. Então deu 168 também. Então a gente encontrou que essas duas frações são equivalentes. Agora vamos comparar essas outras duas frações. 5 vezes 29 e 12 vezes 12. 5 vezes 29, vamos fazer aqui. 29 vezes 5. 5 vezes 9 é 45. Sobe 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4 que subiu, 14. 145. E a outra aqui, 12 vezes 12. 12 vezes 12. Primeiro a gente multiplica o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Depois multiplica 1. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Aí soma os dois valores. Aqui vai ficar 4. 2 mais 2, 4. E 1, 144. Então ficou assim. 5 vezes 29 igual 145. E 12 vezes 12 igual a 144. Então a gente encontrou dois resultados diferentes. Então essas frações não são equivalentes. Agora, se a gente quiser simplificar alguma fração, por exemplo, essa 30 sobre 50. Se a gente quiser achar a fração irredutível dela, a fração irredutível é quando não tem como mais reduzir. Não tem como achar valores menores para uma fração equivalente. Como a gente viu que para ser uma fração equivalente, a gente tem que dividir ou multiplicar pelos mesmos valores em cima e embaixo da fração, a gente pode ir dividindo até reduzir ao máximo essa fração. Aqui a gente pode dividir por 2. São dois valores pares, então os dois dividem por 2. 30 dividido por 2 vai ser 15. 50 dividido para 2, 25. Agora os valores ficaram ímpares, então não divide mais por 2. A gente poderia tentar por 3, mas o 3 divide só a parte de cima da fração. 25 não divide por 3, então a gente tenta por 5 agora. 15 dividido por 5 vai ser igual a 3. 25 dividido para 5 vai ser 5. Sobrou 3 e 5, dois valores primos, então eles não têm divisores entre eles. Então, a fração irredutível é 3 sobre 5.
Só que se a gente quisesse fazer de outra forma essa mesma simplificação, a gente poderia, que é fazendo com o MDC. Como que a gente vai fazer para achar o MDC entre dois valores? O MDC é o quê? O MDC é o máximo divisor comum. A gente tem que achar o maior divisor entre esses dois valores. Então, a gente vai fatorar esses dois valores ao mesmo tempo. Aqui, a gente vai ir dividindo os valores por números primos. O menor primo que a gente vai começar é por 2. 30 dividido por 2 vai ficar 15. 50 dividido por 2, 25. Não tem como mais dividir por 2, aí a gente vai para o 3, que é o próximo valor primo. 3 dividido para 15 é 5. Como 25 não divide 3, a gente repete o 25. Nesse caso, não tem como mais dividir por 3, então a gente vai dividir por 5 agora, que é o próximo primo. Os dois valores dividem por 5. Aqui vai ficar 1 e 25 dividido por 5 vai ficar 5. A gente quer chegar em 1 e 1 aqui. Agora, o 1 não precisa mais dividir. O 5, a gente vai dividir por 5 novamente. Então, a gente chegou no final da nossa fatoração. Se a gente multiplicar todos esses valores que estão desse lado, a gente vai achar o MMC, que não é o que a gente está querendo nesse momento. A gente está querendo o MDC. Então, a gente vai circular os valores que estão dividindo os dois números ao mesmo tempo. Esse 2 divide o 30 e divide o 50. Então, a gente circula ele. O 3 está dividindo apenas o 15. Então, a gente não circula ele. Esse 5 está dividindo o 5 e o 25 ao mesmo tempo. Então, a gente circula ele. Esse outro 5 só está dividindo um dos valores. Então, a gente não circula ele também. O MDC vai ser a multiplicação de todos os valores que a gente circulou desse lado. Que nesse caso foi o 2 e o 5. Então, o MDC de 30 e 50 vai ser 10. Porque é 2 vezes 5. Achando o MDC, a gente pode fatorar, pode simplificar direto essa fração. Que a gente faria, vou fazer aqui embaixo. A fração é 30 sobre 50. A gente iria dividir 30 por 10 e 50 por 10. 30 dividido por 10, a gente acha que é 3. E 50 dividido por 10, 5. Que é o mesmo valor que a gente achou aqui. Sempre a gente pode fazer dessas duas formas. Ir dividindo aos poucos até achar um valor irredutível, ou fazer o MDC e dividir direto pelo MDC. A gente dividiu 30 pelo MDC e o 50 pelo MDC. E a gente achou a fração irredutível. Agora vamos fazer esse segundo exemplo. Qual o valor que a gente pode achar que vai dividir os dois ao mesmo tempo? Quando a gente não souber assim, a gente faz um MDC para ter certeza. Vamos lá. MDC de 8 e 45. Vamos fatorar os dois. O 8 aqui nesse caso vai dividir por 2, né? Então divide por 2. 4. 45 não divide por 2, a gente repete. 4 divide por 2. 4 dividido por 2 é 2. 45 a gente repete de novo. O 2 vai dividir por 2, que vai ficar 1 e que vai ficar 45. Agora a gente pode dividir por 3, que vai ficar 1 e aqui 15. O 15 divide por 3 novamente. 15 dividido por 3 vai ser 5. Como não divide mais por 3, a gente vai dividir por 5 agora. Agora a gente tem que procurar qual valor dividiu os dois números aqui ao mesmo tempo. E a gente acha que nenhum dividiu. O 2 dividiu só o 8, o 2 dividiu só o 4, dividiu só o 2 aqui, o 3 dividiu só o 45, o 3 dividiu só o 15 e o 5 dividiu só o 5.
Então, o MDC disso vai ser 1. Sempre que o MDC for 1, que não tiver nenhum valor circulado daqui, essa fração já é irredutível. Porque não tem nenhum valor que divide em cima e embaixo ao mesmo tempo. Então, esse resultado vai ser 8 sobre 45. Nesse caso, já estava na fração irredutível. Agora, para finalizar, vamos fazer um exercício. Na casa de Renata, tem um jardim com 160 árvores. Sabendo que 5/8 dessas árvores são laranjeiras, quantas árvores desse jardim não são laranjeiras? O que a gente está querendo saber, então? Quantas árvores desse jardim não são laranjeiras? Mas, para achar isso, vamos tentar achar primeiro quantas que são 5/8. Então, a gente quer saber 5/8 de 160. A gente já aprendeu a fazer isso mais cedo, né? 5/8 de 160, a gente pode substituir essa palavra de por um sinal de multiplicação, que é o que a gente vai fazer agora. 5/8 vezes 160. A gente vai multiplicar 5 vezes 160. Vamos fazer um rascunho aqui. 160 vezes 5. 5 vezes 0 vai ser 0. 5 vezes 6, 30. Coloca o 0, sobe 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Então, 160 vezes 5 é 800. Aqui vai ficar 800 sobre 8. Aqui dá para saber que 800 dividido por 8 é o mesmo que 100. Então, 100 dessas árvores são laranjeiras. Se o total é 160, então é só fazer 160 menos 100. Que a gente vai achar que 60 dessas árvores não são laranjeiras. Certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado por mais um Fractal Revisa e até mais.